Então, bora lá, jovens, com mais um vídeo do Geopolítica para iniciantes. Não se esqueça de deixar o like e seguir o canal. Olha só, em 2026, a Rússia apostou tudo no que deveria ser a sua grande ofensiva de primavera. Sabe, aquela que ia ser decisiva. Só que a coisa toda virou um desastre. Mas um desastre catastrófico mesmo, que acabou se tornando o dia mais mortal do ano para as forças russas. Nesta análise, a gente vai entender direitinho o que deu tão errado. Então, para a gente entender essa história toda, vamos dividir em 4 partes, beleza? Primeiro, a gente vai dar uma olhada na tal grande ofensiva russa. Depois, vamos falar do preço que foi pago. E foi altíssimo. Em terceiro, a gente vai ver a estratégia da Ucrânia, como eles conseguiram se defender. E, para fechar, vamos discutir. E agora? O que vem pela frente depois disso? Então, vamos começar pelo plano. A Rússia chegou na primavera de 2026 com uma meta bem clara, bem direta, um avanço massivo para cima de uma área super estratégica lá no leste da Ucrânia. E que área é essa? O alvo era um cinturão de cidades fortificadas em Donetsk. Pensa em lugares como Sloviansk e Kramatorsk. Eles são tipo o coração logístico da Ucrânia ali na região, sabe? É de lá que sai suprimento, comando, tudo. E essa linha de defesa não é de hoje não. Foi reforçada por mais de 10 anos. Era a muralha que a Rússia precisava derrubar. E o ataque começou com tudo. Foi uma verdadeira avalanche. A ofensiva começou no dia 17 de março e, cara, em só 4 dias foram 619 ações de assalto. Isso dá mais de 150 por dia, uma loucura. Mas mesmo com toda essa força bruta, o resultado, bom, não foi nem de perto o que eles esperavam. E é aí que a gente entra na segunda parte da nossa análise, o preço dessa guerra. Porque essa ofensiva, que era para ser grandiosa, virou rapidinho um dos capítulos mais sombrios para o exército russo. O custo humano foi simplesmente assustador. Para a gente ter uma ideia do tamanho do estrago, vamos olhar para os números. Antes dessa ofensiva toda, a Rússia já estava perdendo em média de 700 a 900 soldados por dia. Já era um número bem alto, né? Pois é, só que no dia 17 de março, o primeiro dia do ataque, esse número não só dobrou, ele explodiu para 1.710 baixas em 24 horas. Foi o dia mais mortal do ano para os russos. E não parou por aí não, a sangria continuou. Em só 3 dias, do dia 17 ao 19, o total de perdas já batia em 4.840 homens. Fechando a primeira semana, o contador chegou a 8.710 baixas, um número que, por si só, já carimba o fracasso total daquele empurrão inicial da Rússia. Essa citação que está na tela resume bem a percepção do que estava acontecendo. A ideia de que mais e mais soldados estavam sendo jogados num moedor de carne, que a única tática de Putin era simplesmente mandar mais bucha de canhão para frente. E essa tática de avançar a qualquer custo, bom, o resultado foi esse massacre que a gente viu nos números. Beleza, então, a grande pergunta é: como é que a Ucrânia conseguiu não só segurar essa onda de ataques, mas também causar um estrago tão grande? A resposta não é simples. Ela está numa defesa com várias camadas muito bem pensada. Basicamente, a estratégia ucraniana se apoiou em 4 pilares. Primeiro, o que a gente chama de táticas assimétricas, que é usar grupos pequenos e ágeis contra uma força muito maior. Segundo, ataques lá no fundo do território russo para bagunçar a logística deles. Terceiro, o uso massivo de drones para criar verdadeiras zonas letais. E por último, a carta na manga, um movimento surpresa que foi decisivo. Vamos detalhar isso. O primeiro pilar eram as chamadas unidades de busca e destruição. Imagina uns esquadrões pequenos, supermóveis, que trabalhavam junto com operadores de drones. A missão deles era caçar e neutralizar os grupos de infiltração russos antes que eles conseguissem se firmar no terreno e chamar reforços. Era uma tática de guerrilha moderna. O segundo pilar foi botar pressão lá atrás com ataques em profundidade. Para dar um exemplo, no dia 9 de março, a Ucrânia lançou um número recorde de drones, 754 de uma vez. Claro, a Rússia disse que interceptou a maioria, mas mesmo assim mais de 130 drones atingiram seus alvos. Isso mostrou que a Ucrânia agora também conseguia bater forte na máquina de guerra russa, bem longe da linha de frente. E isso nos leva direto para o terceiro pilar, as zonas da morte. A Ucrânia basicamente soltou enxames de drones FPV. Eles criaram áreas perigosíssimas que se estendiam por quase 160 quilômetros.
As tropas russas tinham que cruzar esse campo minado aéreo só para chegar na posição de ataque. Eram dizimadas antes mesmo da batalha começar. Para ter uma ideia, daquelas 1.710 baixas do dia 17, umas 900 foram causadas por drones. É muita coisa. Mas o verdadeiro golpe de mestre, a jogada que bagunçou todo o tabuleiro russo, foi algo que Moscou, aparentemente, não previu. Uma contraofensiva surpresa e em larga escala lá no sul. Essa ofensiva no sul foi genial. Estrategicamente falando, a Ucrânia não só recuperou um monte de território, mas desmontou completamente o plano russo de criar uma zona de amortecimento por ali. Com isso, Moscou teve que tirar tropas que eram vitais lá em Donetsk para tentar apagar o incêndio no sul. O resultado? A força principal do ataque russo ficou enfraquecida, exposta e sem o apoio que precisava. Foi o cheque-mate. Lembrando, pessoal, deixa o like e se inscreva no canal para ajudar a gente a crescer. Ok, então o que vem a seguir? Quais são as consequências de um plano que deu tão errado? O resultado dessa ofensiva tem tudo para redesenhar o mapa da guerra nos próximos meses. Se a gente colocar em perspectiva, a ofensiva russa do verão de 2025 já tinha sido vista como um grande fracasso, porque quase não atingiu os objetivos. Só que essa agora, da primavera de 2026, parece ser um desastre ainda maior. Praticamente não houve avanço, e o custo em vidas e equipamentos foi astronômico. E isso tudo levanta uma questão fundamental. Será que esse fracasso gigantesco pode ser um novo ponto de virada na guerra? Com a principal ofensiva russa em frangalhos e suas forças tão desgastadas, será que estamos vendo o começo de algo novo, quem sabe parecido com os avanços que a Ucrânia teve em 2022? Por enquanto é isso, não se esqueça de deixar o like e seguir o canal para não perder a próxima notícia sobre geopolítica mastigada de um jeito descomplicado para você. Falou, piazada!